Oi, mulher! Seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro, para a gente começar a ler a Bíblia juntas. Eu tenho certeza que vai ser, assim, um tempo muito bom para você e para a sua vida. Então, antes de começarmos a ler, sempre pedimos a presença do autor do livro e dizemos com a nossa boca, nós confessamos com a nossa boca: Jesus, eu abro a porta para o Senhor entrar e transformar a minha mente, o meu coração e a minha vida. Amém? É muito importante que você esteja com o coração disposto a conhecer a palavra e que você não esteja lendo a Bíblia por qualquer outro motivo. É importante que você esteja disposta a ser transformada, porque é o que ela propõe. A palavra é viva e eficaz e ela nos transforma. Então vamos lá. A minha versão é a Ara Almeida Revista Atualizada e não sei qual a sua, mas se for digital, escolhe essa versão aí. Primeiro capítulo de Mateus já tem um título. Lembrando que nas escrituras originais não existiam títulos, nem capítulos, nem versículos. Isso aqui foi uma coisa feita muito posteriormente para que hoje nós pudéssemos ter um texto organizado, para que eu te diga, encontre o capítulo 2, verso 30 e você encontra o mesmo texto que eu estou querendo que você encontre. É só uma questão de organização. Vamos lá. Aí, eu não sei até que ponto você sabe, né, da Bíblia, mas vamos como se você não soubesse nada. E se você sabe, descarta esse pedaço. Você tá vendo que logo abaixo do título, eu não sei se na sua tá logo abaixo do título ou tá em outro lugar, vai estar escrito assim, ó, LC 3, 23, 28. Esse LC quer dizer Lucas. E Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao 38. Isso aqui, a sua Bíblia está te apontando que esse pedaço que nós vamos ler aqui também está descrito no Evangelho de Lucas. No vídeo anterior, nós falamos sobre o que é Evangelho, quem andou com Jesus, quem não. Uma outra coisa que você tem que ter a consciência é que um depende do outro. Então, hoje eu estou comentando um assunto tendo a certeza que você esteve no nosso último encontro, que foi o último vídeo. Então, não fale os vídeos, porque isso vai prejudicar o seu entendimento. Nós não estamos aqui com pressa e nem com uma meta assim de vamos terminar a Bíblia até o final do ano. Na verdade, já tem anos que eu estou nessa Bíblia aqui e nunca terminei. Sempre tem uma revelação nova. Claro, eu já li ela toda algumas vezes. Mas o que eu quero te dizer é que você não tenha pressa de chegar, porque a Bíblia é eterna, é imutável, é atual. Então, vamos ler e pontuar aqui o que eu acredito que seja relevante. Mais embaixo, não sei se você conseguiria ver aqui, tem aqui umas letrinhas em vermelho. Essas letrinhas em vermelho, que estão acima do rodapé, elas estão dando referências cruzadas. Quer dizer, quando está escrito aqui, 2 Reis 24, 14, você abre lá e olha. Quer dizer que tem alguma relação com esse texto aqui. E nisso é que a gente vai caminhando pela Bíblia e vendo que ela está totalmente interligada. Isso é muito bacana. Isso cada vez mais prova a veracidade bíblica, né? Porque a Bíblia não foi escrita de uma só vez, ela foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes, num espaço de tempo de mais de 1000 anos, e depois ela foi reunida para que nós tenhamos o que temos hoje. Mas, na época que nós estamos lendo aqui, não existia isso. Existia a Torá, o livro da lei e dos profetas, como nós já falamos, né, no encontro anterior. Mas então, beleza, vamos continuar.
Livro de Mateus, capítulo 1, Genealogia de Jesus. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gente, você tem que entender assim, ó, como que facilita de você ver a Bíblia. Mateus foi um discípulo, certo? Então, quando ele escreveu, ele tinha uma intenção, que não era para mim e para você. A intenção dele é que esses escritos chegassem em um povo que conhecia as escrituras, porque ele era judeu e a comunidade judaica conhecia. E ele estava aqui já de cara, na largada, a primeira frase dele, ele já está falando com quem conhece as promessas do Senhor, as profecias da Bíblia. Porque ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, Jesus é da linhagem da aliança com Deus de Israel, porque através de Abraão existe uma aliança que nós herdamos até hoje, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então tá, verso 2. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab a Naasson. E Naasson a Salmon. Salmon gerou de Raabe, circula esse nome aí, Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, e Uzias gerou Jotão. Jotão a Acás, Acás a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias, circula esse nome, e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, depois Zorobabel, circula esse nome, Zorobabel, que gerou Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, e Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, que gerou a Aquim, que gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Até aqui. Para você entender. A Bíblia, ela fala muito sobre simbolismo, muito com símbolos, coisas que são proféticas, que apontam analogias. Aqui, quando Mateus fala de toda a genealogia de Cristo, ele está dando uma prova de que Cristo é o Messias. Por quê? Quando ele fala 14 gerações até Davi, depois 14 gerações até Cristo, até o exílio da Babilônia e depois mais 14, o que ele está querendo dizer? 14, eu anotei aqui direitinho, para não falar coisa errada para vocês. Quando ele fala usar 3 grupos, ele usa o 14 3 vezes, ele está falando para o leitor judeu que Jesus é o filho de Davi. No hebraico não existe uma
um alfabeto numérico nessa época, não existia. Então, as letras eram números também. Como se, quando eu visse o nome de Davi, eu também via o número 464. Eram as letras correspondentes ao número 4, 6 e 4. Somando esses números, dá-se 14. Então, o nome de Davi também era o número 14. E aí, o que Mateus está dizendo aqui? 14, 3 vezes. Quer dizer que 14 é 2 vezes o número 7. 7 simboliza na Bíblia o número divino, o número de Deus, da divindade. Então, Jesus era 2 vezes a divindade. Ele era 14. E ele era 14 3 vezes. Quer dizer, 3 também na Bíblia é uma confirmação divina. Por exemplo, nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que vier em 3 vezes, repetiu 3 vezes, ele está querendo enfatizar que é uma confirmação de Deus. O 14, 3 vezes. E o 14, 3 vezes, é o número 7, 6 vezes. Quer dizer que Jesus é o que inicia a 7ª geração do 7º anterior. Entendeu? Jesus, ele abre o 7º grupo de 7. E o 7, na Bíblia, falando ali que é o divino, ele também simboliza o descanso. Lembra do sábado ser ao 7º dia, descansou o Criador? E quando a gente fala em descanso, o 7º dia, nós lembramos que os judeus, eles têm muitas festas simbólicas. E tem uma festa deles que é muito importante celebrada até os dias de hoje, se chama o Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu, ele é festejado sempre quando se completam 7 ciclos de 7 anos. Então, passaram-se 49 anos e os 50, o ano 50, sempre o 50º ano é o jubileu. E o que acontece no ano jubileu? Olha como uma coisa puxa a outra. No ano do jubileu, existem algumas coisas que só acontecem nesse ano, que é a libertação dos escravos, a devolução das terras e o perdão das dívidas, eu vou explicar cada um, e o descanso da terra. Então, no ano do jubileu, eles já vinham praticando isso a cada 7 anos. Os judeus trabalham 6 anos na terra e no 7º ano não se planta, não se colhe, não se faz nada na terra. Aliás, você só colhe o que a própria terra gerou. Por quê? Porque o 7º ano é um ano de descanso para a terra. E quando completam 7 ciclos de 7 anos, acontece 49 anos. Então, no ano 50º, no 50, todos aqueles que se venderam como escravos para pagamento de dívidas seriam libertos. Era uma prática comum naquela época. Se você não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, você vendia seus filhos, a sua esposa, a sua vida. Então, nesse ano do jubileu, se você tivesse se vendido para pagamento de alguma dívida, você era liberto, porque era o ano do perdão, era o ano do jubileu. Nesse ano também, tudo que você tivesse vendido era devolvido, era restituído para o dono original.
Por que Deus deixou essa lei? Para que o seu povo nunca ficasse sem terras. As terras poderiam ser vendidas, mas elas eram vendidas em sistema de utilização. Sabe, aquele sistema em que a pessoa usa, mas a terra é sua. Então, no jubileu acontecia isso também, a devolução das terras. E no jubileu, por ser 7 de 7, também não se plantava, porque era o descanso da terra. Beleza. Agora, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Jesus? O que Mateus está falando isso? Gente, olha quanta riqueza nos primeiros 17 versículos do capítulo de Mateus. Aqui, Mateus já estava dizendo que Jesus veio perdoar as dívidas. Que Jesus era como o ano do jubileu. Por quê? Está escrito no capítulo 4 de Lucas, no verso 18. Lucas 4, 18. No primeiro sermão público que Jesus lê lá no monte, ele lê o profeta livro do profeta Isaías. E aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É até o versículo 61 esse aqui. Vai lá em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável era o ano do jubileu. Começou a ligar uma coisa com a outra? Ele está se referindo que Jesus é o ano do jubileu do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que ele veio para libertar os escravos, perdoar as dívidas, assim como acontecia no ano do jubileu. Olha que coisa mais linda! Tudo isso nos primeiros versos de Mateus. Então, por isso que Mateus cita aqui que desde Davi ao exílio da Babilônia foi 14, 14, 14. Porque na hora que juntou, deu o que ele queria dizer. Porque os judeus conheciam, era um costume deles, era um hábito cultural essas festas. E uma outra coisa que eu quero te pensar daqui. Eu pedi para você circular o nome de Jeconias. Jeconias, ele foi amaldiçoado. Deixa eu ver se eu escrevi aqui exatamente onde que ele foi amaldiçoado, para você procurar lá na sua Bíblia. Em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 22, no verso 30, está escrito que Jeconias, ele foi um dos últimos reis de Judá. E ele foi um rei muito maldoso, muito cruel. Ele não, a Bíblia está escrito que ele era ganancioso e que ele não praticava a justiça com o povo. Mesmo que existisse uma promessa sobre Davi, de que o cetro não sairia da mão de Davi, da descendência de Davi. O que é o cetro? É o governo. E de que do tronco de Jessé brotaria um renovo, que está se referindo a Jesus. Tudo, né? Uma coisa apontando para outra. No meio de toda essa genealogia, e aqui no meio aparece tal de Jeconias. E Jeconias foi amaldiçoado. Agora, como que Deus vai fazer para cumprir a sua palavra de que Jesus viria da tribo de Judá e da raiz de Davi, se no meio de tudo isso existiu um homem terrível
que fez o Senhor voltar atrás com a sua promessa e o amaldiçoou. Como que Jesus ia nascer se no meio da genealogia tinha uma maldição? E ali a maldição ela passa de um para o outro, para a descendência. Jesus não poderia nascer amaldiçoado. Aí Deus deu seu jeito, porque mesmo que Jesus tenha vindo através de José, ele não é filho biológico de José. Ele é filho biológico do Espírito Santo de Deus. Logo, ele não carregou a maldição que está escrito lá em Jeremias 22:30, sobre Jeconias. E aqui nós vamos entender a razão do motivo de que Maria engravidou e foi ali fecundada pelo Espírito Santo. E Jesus não é filho biológico de José. Olha como uma coisa tá ligada com a outra. Gente, isso é maravilhoso, né? Eu espero que tá passando para vocês a essência do que eu sinto quando eu leio isso aqui. Eu fico assim, muito maravilhada como uma coisa conecta com a outra. Eu não tô aqui para fazer aula de teologia com você. Eu estou aqui para te dizer o que eu entendi e abrir a sua mente, os seus olhos, porque nós vamos começar a entrar em um ambiente aqui, viver uma coisa nova que você ainda não conheceu. Talvez não com esses olhos. E aqui nós encerramos, então, o capítulo 1 até o verso 17. No próximo encontro, a gente fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas uma coisa que eu não posso perder disso aqui que eu li, toda essa genealogia que eu li, é muito importante. Mateus destacou aqui a importância de um gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro. Sabe o que isso aqui me lembra? De quando Deus diz aqui, quando as pessoas dizem Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso vem dizer para mim e para você? Por que a gente não gosta de ler essa parte de genealogia? Porque a gente não tem tempo para ver isso. A gente não se interessa em genealogia. Por que na nossa cultura está tão enraizada essa desvalorização das nossas raízes? E será que é pelo mesmo motivo pelo qual nós estamos vivendo as maldições que estamos vivendo? Quando você entende das suas raízes, você entende do seu hoje. É importante que você conheça o seu avô, o seu bisavô, o pai do seu bisavô, o tataravô. Por que a gente não tem mais hábito disso? A Bíblia está aqui nos convidando a iniciar uma geração em que não seremos esquecidas, de que o nosso nome não vai ser deixado para trás, que a minha bisneta vai dizer, a minha bisa Marília estudava, andava com Deus, vivia experiências sobrenaturais com Deus, e ela passou isso para minha avó, que passou isso para minha mãe, e eu achei isso lindo e eu vou passar isso para minha filha. Porque a minha bisavó Marília começou algo que vale a pena ser passado e transmitido. Eu quero deixar aqui uma lição para mim e para você. A importância da genealogia. Através de mim e de você, toda a nossa descendência pode ser abençoada ou amaldiçoada. Através do meu comportamento, das minhas crenças limitantes ou ousadas, porque tem gente que tem uma crença que não limita, tem uma crença que impulsiona.
né? Aquela criança que vai desbravando tudo. Só que também não é bom você ir desbravando tudo. Existe um livro, um manual, uma lei, existe uma carta de amor, existe isso aqui que não permite com que eu e você saímos desbravando tudo, caindo em todos os buracos dessa estrada, da estrada da vida. Por isso Jesus disse que ele é o caminho para se chegar até o Pai. Então vamos conhecer o caminho? E eu quero te convidar para que você se posicione como uma mulher que não quer ser esquecida na sua geração. Você quer deixar raízes bem fundas e firmes e bons frutos para que as pessoas que vierem depois de você possam se alimentar disso. Você precisa investir tempo da sua vida em conhecimento, em oração, para que você tenha toda uma descendência abençoada a partir da sua vida. E para que o seu nome não seja esquecido no meio dos outros. Então, é isso. Se eu continuar aqui, o vídeo fica muito longo e não é essa a nossa intenção. Eu quero dar, sim, pequenos encontros, breves encontros, mais profundos, de revelação e de ensinamento. Minha querida irmã, que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra e que essa palavra vá ecoando em todo o seu ser durante os dias e que você vai ter aí pela frente. E que experiências sobrenaturais sejam vividas para que você tenha o que contar para a sua descendência. Para você não falar só do Deus da Bíblia, você vai falar do seu Deus. É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e da Marília, e vai ser o da minha filha, e vai ser o da minha neta, certo? Então fica aqui o meu convite. Então é isso. No próximo encontro a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. Um beijo e até lá!